Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os crimes de racismo, suas caracterizações e também sobre as cotas raciais e seus efeitos na política afirmativa do país. O nosso entrevistado é o juiz Amaury Silva, que é titular da 6ª Vara Civil da Comarca de Governador Valadares, no leste do estado. Doutor Amaury, então deixei uma questão para o senhor no bloco anterior sobre a questão do racismo. Historicamente, o senhor estudou o caso nesse livro que o senhor está lançando, Crimes de Racismo, pela editora JH Mizuno. Gostaria que o senhor explicasse para a gente de onde vem o racismo, de onde vem tanto ódio e intolerância entre as pessoas. A identificação da origem do racismo é um tema que ainda suscita muitas controvérsias, dúvidas entre historiadores, entre sociólogos. Há uma versão de que talvez tivesse iniciado na Antiguidade e outra vertente diz que é a partir do século XVIII, com o Iluminismo, que surgem os primeiros vestígios de racismo na humanidade. Mas uma coisa a gente pode estar certo, o racismo sempre foi um instrumento de domínio, de dominação, um instrumento de poder. Temos no Brasil uma história recente, marcos assim, cruciais de tão maléfolo que é a posição racista. O Brasil foi o último país a abolir a sua escravidão. Durante muito tempo nós não tivemos legislação que pudesse contemplar como crime ou como ilícito criminal esse comportamento. A partir do trabalho de Afonso Arinos, nós conseguimos introduzir na legislação um combate à prática, traduzindo o comportamento como contravenção penal, e é interessante dizer que ele, inclusive, fortaleceu o seu pensamento contra a questão racista pelo que ele percebeu de um funcionário seu, um motorista, no Rio de Janeiro, ser objeto de uma prática racista, não se permitindo que ele entrasse numa determinada confeitaria naquela capital. E a partir disso, então, houve a mobilização no país, se colocou na legislação, isso significou um avanço, embora não se tenha notícia de muitas pessoas penalizadas pela lei Afonso Arinos, e com o advento da Constituição Federal, isso ficou mais do que patenteado, de que a sociedade brasileira não permite a prática racista e que enxerga nela um comportamento que deve ser penalizado, que deve ser criminalizado, obrigando-se assim que a lei preveja como crime de racismo inafiançável e imprescritível, apenado com reclusão. O senhor vê alguma relação do racismo com o nazismo? Sem dúvida alguma. O Holocausto, como registro histórico, talvez tenha sido a manifestação racista de maior violência, Elaborar um pensamento e colocá-lo como plano de execução para que fosse abolida uma determinada raça, como se nós pudéssemos dizer que existe hierarquia ou diferenciações entre a raça. Todos nós somos da raça humana e deveremos sempre pugnar por uma prática de comportamentos que possam ser inseridos no padrão de uma democracia racial. O senhor discorreu sobre a trajetória da legislação contra o racismo no Brasil, porque além de punir também é preciso compensar. Aí surgiram as políticas afirmativas como as cotas raciais. Quais são os efeitos delas? As ações afirmativas na modalidade das cotas raciais visam, em primeiro momento, fazer um resgate de compensação histórica a pessoas negras no país, porque historicamente ficaram vulnerados, foram explorados economicamente, explorados socialmente, explorados como seres humanos, e isso é um início de um resgate que possa ser realizado, mas a um contexto de uma justiça social, a partir do momento em que nós possamos chegar de que as ações afirmativas vão traduzir esse apoio do Estado em políticas públicas e privadas através das chamadas cotas sociais, englobando pessoas de qualquer raça, desde que haja a necessidade pelo fator primordial, que é o fator econômico. A gente volta a esse assunto, que é bastante polêmico, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. O que eu vou sugerir é uma leitura recente que eu fiz do Amartya Sen, o livro A Ideia de Justiça, que ele é pensado e estruturado a partir da filosofia do direito, procurando trabalhar com a ideia da escolha social, ao invés de nós pensarmos que as instituições possam ser rigorosamente plenas e justas, pensarmos que nós podemos, através de uma solidariedade social e através da escolha social, diminuir
no mínimo, as grandes injustiças que o mundo hoje em dia padece. Uma boa indicação, lembrando que as instituições são gerenciadas pelas pessoas mesmo, né, doutor Amorim? Exatamente. Doutor Amorim, voltando à questão da discussão nossa sobre as cotas raciais, cotas sociais, é muita polêmica, até que o Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto. Por quê? Como é que o senhor avalia isso? O Supremo Tribunal Federal, a unanimidade, considerou que as cotas raciais não ofendem a Constituição Federal. Eu estou profundamente de acordo com esse pensamento, mas acho que politicamente, em questão de justiça social, nós devemos evoluir para que as cotas possam ser sociais, esse período talvez de cotas exclusivamente raciais para o acesso às universidades, ao ensino público, possa ser uma fase de transição, que daqui a alguns anos, algumas décadas, nós possamos trabalhar apenas com a ideia das cotas sociais, que é aquele cidadão que economicamente mais fraco, hipossuficiente em relação aos outros, seus pares, possa estar recebendo do Estado, do poder público, algum tipo de subsídio para que, em igualdade de condições, em igualdade de oportunidades, possa crescer intelectualmente, possa crescer socialmente, possa crescer economicamente, para se fazer um país sempre mais igual e fraterno. Aliás, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou no semestre passado um projeto que combina cota social com cota racial, destinando esses 50% de vagas em universidades para as pessoas, os alunos que tiverem nessa situação de hipossuficiência econômica e social, né? Efetivamente, esse é o caminho irreversível. Nós vemos, por exemplo, programas que possam ser considerados também como de ações afirmativas, como o de habitação, Minha Casa Minha Vida, na área da educação, o ProUni, não faz nenhuma distinção, nenhuma diferenciação no que diz respeito ao tópico racial. Ele usa exclusivamente o critério econômico. Então, o avanço para a questão do acesso à educação no Brasil passa inexoravelmente pela questão das cotas sociais. Em termos das cotas que existem hoje, o que prevalece são as características físicas das pessoas e não a condição socioeconômica dela. Isso está sujeito a erros também, né? Exatamente, nós temos um caso muito significativo desse equívoco, né, em pensar de que nós podemos padronizar as pessoas por raça, o caso de dois irmãos gêmeos, um considerado negro e o outro descartado esse perfil sociobiológico, né? Doutor Maurício, para a gente encerrar nossa entrevista, voltando à questão do combate ao racismo, o que está faltando no Brasil? O senhor acha que instalar delegacias especializadas em crimes raciais? Eu não tenho dúvida de que o direito penal e o combate à questão da criminalidade e do racismo não vai ser suficiente para eliminá-lo. Nós não podemos ser ingênuos de pensar assim. O que nós precisamos cada vez mais é fortalecer instrumentos que possam levar à justiça social, a uma melhor mobilização das pessoas, cultural e educacionalmente, para enxergar o país como uma grande democracia racial, como talvez a maior democracia racial do mundo. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Amaury Silva, que é titular da 6ª Vara Civil da Comarca de Governador Valadares, a cerca de 300 quilômetros da capital mineira, no leste do estado. E falamos aí sobre crimes de racismo, caracterizações, o combate ao crime de racismo e também a lei de compensação às desigualdades e discriminação racial com as cotas raciais nas universidades públicas federais do país. Doutor Amaury, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. O prazer foi todo meu. Nós que agradecemos e lembrando a você que os primeiros telespectadores que se manifestarem interessados pelo e-mail pensamento@mages.com.br vão receber um livro de autoria do Dr. Amaury Silva chamado Crimes de Racismo, que está sendo lançado agora pela editora JH Mizuno. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.